Simbora, meus amores, mais uma aula para começar, então seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa aventura. Essa aula é uma aula de recomposição da matemática, importante que você domine a matemática básica, isso é muito importante mesmo, não só para quem vai fazer uma prova do Enem, para quem vai fazer um vestibular ou um concurso público, mas é para uso na vida, isso desbloqueia sua mente e faz você aprender com muito mais facilidade. Agora, antes de começar a aula, eu já queria pedir para você se inscrever, é rapidinho, não custa nada, clica, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque esse tipo de material está chegando direto no nosso canal para estar sempre contribuindo aí com os seus estudos, combinados? Agora, depois de se inscrever e ativar o sininho, não esquece de deixar aí o teu joinha e já escrever um comentáriozinho para dar uma moralzinha aqui para o nosso canal, tá bom? Tá pronto para a nossa aula começar? Preparou o papel? Já está com sua caneta em mãos? Então a nossa aula começa logo depois da vinheta. Simbora! Meus amores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Nós vamos começar essa playlist com conteúdo para te ajudar definitivamente a entender o que é a semelhança de triângulos. Então, sem muita enrolação, vamos direto começar a nossa aula. Tá pronto? Papel e caneta na mão? Então, simbora que a aula começa agora. Olha só, pessoal, vou pedir para a dona já projetar aqui o nosso caderninho na tela. A gente vai falar sobre a semelhança de triângulos. E o que é isso? Aqui eu tenho um exemplo, né, que são 4 triângulos representados aqui nessa ilustração, e o textinho que diz assim, ó, dois polígonos são considerados semelhantes quando atendem às seguintes condições. Primeira condição, os ângulos internos correspondentes possuem medidas iguais, e em alguns materiais você vai encontrar a palavra congruente. Então, ângulos iguais é a mesma coisa que se falar ângulos congruentes. Segunda coisa, os lados correspondentes são proporcionais. Vamos entender o que é isso? Vamos começar aqui bem passo a passo, a gente vai destrinchar tudo que tem nesse texto. Vamos começar com a palavra polígonos. Polígonos são figuras geométricas que elas são formadas apenas por segmentos de reta. O círculo, por exemplo, não é um polígono, porque ele não é formado por uma reta. Se você pegar a metade de um círculo, assim, ó, imagina aqui o seguinte. Imagine que eu tenho aqui um círculo e eu cortei esse círculo aqui ao meio. Tirei a parte de baixo. Ele é um semicírculo, viu aí? Pronto. Ele tem reta, mas ele não é só retas. Ele tem uma curva. Então ele não entra na classificação dos polígonos, tá bom? Para ser polígono, tem que ser só figuras formadas por segmentos de reta. E aí vai incluir o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o heptágono e por aí vai esse monte de ágonos. Fez sentido? Muito bem. Então o triângulo é um polígono. E para ser considerado semelhante, a gente tem uma dessas regrinhas para observar. A primeira delas é os ângulos que tem dentro de um triângulo. Aqui eu desenhei nesse primeiro exemplo, aqui está riscando, ok? Nesse nosso primeiro exemplo, eu tenho um triângulo A, B, C, tá vendo? A, B e C. É o nome do triângulo, triângulo ABC, que são o nome dos seus vértices. Muito bem, aqui no ponto A, no vértice A, nós temos um ângulo de 70 graus, e enquanto no vértice B nós temos um ângulo de 50 graus. Observe que entre esse segmento e esse, os ângulos são exatamente os mesmos. Por que isso acontece? Porque os triângulos são semelhantes. Triângulo semelhante é como se você estivesse dando zoom na figura. Observa aí, ó. Esse primeiro triângulo é como se ele fosse o zoom do segundo triângulo. Ele é o mesmo triângulo, só que em uma escala diferente. É isso que os torna semelhantes. Você pode perceber que eles são semelhantes observando os ângulos, mas você também tem outra forma de descobrir se eles são semelhantes. É quando você olha as proporções. Olha só o que acontece aqui, ó. Observe que esse valor aqui, ó, é proporcional a esse. Professor, como assim proporcional? Uma maneira fácil de você perceber a proporcionalidade é você dividir as grandezas. Imagine que eu vou pegar o número 9 e eu vou dividir pelo número 6. O que é que a gente vai ter de resposta? Vamos subir aqui um pouquinho e vamos analisar aqui rapidinho. Imagine que a gente vai pegar aqui o número 9. Deixa eu ativar a caneta, pronto. Imagine que eu vou pegar aqui o número 9 e eu vou dividir o número 9 por 6. 9 dividido por 6 só vai dar um grupinho, não é isso? Lembra da época dos palitinhos do ensino fundamental? Muito bem. 1 vezes 6 são 6 e 9 menos 6 são 3. Ainda dá para dividir?
não do jeito que está. Mas a gente pode colocar a vírgula, adicionar mais um zero aqui e dar continuidade ao processo. 30 dividido por 6 são 5. 5 vezes 6 são 30. E aí você se dá conta que a conta encerrou, porque o resto zerou. E a resposta de 9 dividido por 6 é 1,5. Agora eu dividi esse número por esse, ó, certo? Foi essa a divisão. Agora eu vou pegar outro lado correspondente, eu vou pegar o lado vertical, ó, esse, e vou fazer a mesma conta. Eu vou dividir esse número por esse aqui, ó. Quando eu faço essa divisão, eu vou estar dividindo quem por quem? 12 por 8. Eu não dividi o 9 pelo 6, agora o 12 por 8. Olha o que acontece. 12 dividido por 8. Eu vou apagar esse rascunhão aqui e vou usar esse mesmo espaço aqui do nosso caderno. Então vamos lá, 12 dividido por 8. 12 dividido por 8 só dá 1. 1 vezes 8 são 8. E 12 menos 8 são 4. Aí eu coloco um zero opa, o contrário. Aqui é que é a vírgula. Vírgula desse lado, zero desse outro. Agora tá certo. 40 dividido por 8 são 5 e 8 vezes 5 são 40. 40. Pronto. Zerou. Olha aí que doideira. O número 12 dividido pelo número 8 deu o mesmo resultado. Olha. É isso que dá a ideia do que é proporção. Se um número aumenta de valor, o outro aumenta na mesma proporção. Se eu for dando zoom nesse segundo triângulo aqui, ó, quanto mais um eu der, mais esse número aqui, ó, vai crescer de valor. Só que toda vez que esse crescer, esse aqui cresce também. E ele cresce na mesma proporção. Se ele dobrar de valor, o outro também dobra. Se ele triplicar o valor, o outro também vai triplicar. E assim sucessivamente. É isso que a gente chama de proporção. Então, dois triângulos são semelhantes quando eles possuem as mesmas proporções. Quando eles são proporcionais. Olha só, eu tenho esse triângulo aqui, ó. E aí eu tenho esse outro triângulo aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Um triângulo assim, ó. Pronto. Ficou feio aqui que eu fiz a mão livre, né? Mas esses triângulos, eles não têm as mesmas proporções. Como assim, professor, não tem as mesmas proporções? Se eu dividir esse lado aqui, ó, que eu vou botar essa bolinha, por esse outro lado, não vai dar o mesmo resultado se eu dividir esse aqui por esse. Eles não apresentarão as mesmas proporções. Agora, calma, você pode medir a proporção fazendo isso, ó, comparando um com o outro. Ou você pode fazer a proporção diretamente entre eles, para ver se eles apresentam as mesmas proporções. Deixa eu limpar aqui a nossa tela, para a gente ver aqui uma outra maneira de analisar a proporção. Vamos apagar isso aqui. Deixa eu pegar aqui a borracha. Borracha, pronto. Aqui, ó, vamos apagar esse monte de risquinhos que a gente fez. E vamos analisar a proporção de uma outra forma. Que inclusive eu acho até mais fácil. É quando você analisa só as grandezas aqui, ó. Pega esse 8 e divide por esse 6. Ou o contrário. Eu vou fazer o contrário. Dessa vez eu vou dividir o menor pelo maior. 6 dividido para 8. Então vou pegar aqui, ó. 6 dividido para 8. Não vai dar. Coloco o 0 e o 0, vírgula. Agora ficou 60 dividido por 8. Então eu tenho que ir lá na tabuada do número 8 e ver qual é o número que vai ficar mais perto, né? E vai ficar aqui um 7. Ó. 7 vezes 8 são 56. E aí vai sobrar 4. Eu vou colocar um 0. Não preciso pôr vírgula, porque já tem, né? 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 são quanto? 5. 8 vezes 5, 40. Zerou a continha. Então, ele tem uma proporção de 0,75. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para ver se vai dar a mesma proporção. Vamos ver aqui, ó. Ó, mesma proporção. Vai ficar aqui, ó. 9 dividido por 12. Não vai dar. A gente põe o 0 e o 0, vírgula. Ó, até agora tá dando tudo certo. 90 dividido por 12 também vai dar 7. Vamos fazer o teste? 7 vezes 2 são 14. Bota o 4, sobe 1. 1 vezes 7, 7. Com mais 1 são 8. Deu 84. Vai sobrar 6. Aí o que a gente faz? Põe o 0. E 60 dividido por 12 são 5. 5 vezes 12 são 60, igual a 0. Percebeu que os dois triângulos possuem a mesma relação? É isso que a gente vai chamar de mesma proporção.
E aí isso nos leva a um seguinte, imagine que a gente não soubesse que esse lado aqui é um 12, certo? Imagine que está pintadinho aqui e a gente não conseguiu ver que esse lado é um 12. Vamos apagar isso aqui, como é que apaga aqui? Aqui, ó, pronto. Vamos apagar aqui isso aqui, ó. Pronto, vamos imaginar que a gente não sabe que ali deveria ser um 12. Mas como a gente sabe que ele tem que apresentar a mesma proporção, significa o seguinte, ó, significa dizer que se eu for dividir o 6 por 8, e se eu for dividir, vamos chamar isso aqui de x, se eu for dividir o número 9 pelo número x, a resposta vai ser a mesma, porque eles são proporcionais, não é isso? Se eu dividir um, vai dar o mesmo resultado que eu dividi o outro. Então eu só ponho uma igualdade para dizer que as duas respostas são iguais, as duas divisões são iguais. E eu acabei de criar o quê? Uma regra de 3. Então a gente vai fazer a continha, vou pegar aqui uma outra cor de caneta, vai ficar aqui, ó, 6 vezes 8, ou 6 vezes x, 6x, e nesse outro sentido, ó, a gente vai ter aqui, ó, 8 vezes 9. Quando a gente for fazer essa continha, vai ficar, ó, 6 vezes x igual a 8 vezes 9. 6 vezes x vai ficar igual a 8 vezes 9. Tabuada do 9 ou tabuada do 8. Eu gosto de pensar na tabuada do 9, do 8. 8 vezes 10, por exemplo, seria 80, mas não é 8 vezes 10, é 8 vezes 9. Então é só tirar um 8. Então vai lá no 80, tira um 8 que vira um 72. Então 72. Ó. Aí o x fica o 72 no mesmo lugar e esse 6 que multiplicava vem dividindo. Então o x vai ser igual ao resultado dessa divisão, que vai dar quanto? Exatamente 12 unidades. Percebeu? Pronto, isso é o que é a proporção dada pela semelhança de triângulos. Para a gente fixar isso, eu lhe apresento aqui alguns exemplos, certo? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os créditos da pessoa que inventou essa questão. Foram geniais os caras que inventaram ela. E tá uma listinha com o nome de pessoas que elaboraram todas as questões que estão sendo apresentadas nessa aula, tá bom? Depois você confere lá para dar uma moralzinha para a galera. Vamos lá. Na situação da figura, mostra-se a sombra de um prédio e de uma árvore próxima num mesmo instante. As medidas estão dadas em metros. Nessa situação, das medidas abaixo, aquela que representa a altura real do prédio é qual? Então, tá aí o prédio e a sombra formando um triângulo, a árvore e a sombra também formando um triângulo, e o dilema, qual é a altura do prédio? Veja bem, esses prédios são... Desculpe, os prédios não. Esses triângulos, eles são semelhantes. E você talvez me pergunte, certo, mas como eu tenho certeza disso? Olha só, todos dois são formados por linhas que são na vertical, certo? Todos dois têm linhas verticais, paralelas. E todos dois apresentam linhas que são na horizontal, paralelas. E todos dois representam, esse risquinho aqui de cima, é como se fossem os raios de luz que estão passando por aqui, para formar a sombra. Então são, sim, triângulos semelhantes. Os ângulos de inclinação é o mesmo. Ó. Esse aqui, ó, é vertical e esse é horizontal. Então esse ângulo é 90. Esse ângulo aqui também é 90. A gente simboliza com esse quadradinho. Então eu já tenho um ângulo igual. E como esses dois riscos que estão aqui representam os raios do Sol, é os mesmos ângulos. Esse ângulo aqui de cima é igual a esse aqui, ó. Se eu tiver dois ângulos idênticos, já matei a questão. Eu já tenho certeza que são semelhantes. Então eu posso fazer aquele macete, ó. H dividido por 18. Ó, H dividido por 18 é igual, ó, esse dividido por esse. É igual a pegar esse e dividir por esse. Ó. É a mesma coisa que pegar o número 5 e dividir por 6. Pronto, virou uma regrinha de 3. Como é que a gente vai resolver a regrinha de 3? H vezes 6, 6H. Aqui do outro lado, 18 vezes 5. Nem precisa fazer a conta direto. Você escreve 18 vezes 5. Sabe por que eu não fiz a conta direto? Porque eu me dei conta que esse 6 e esse 18 são números que são múltiplos um do outro. O 18 é múltiplo do 6. Ó. 6, 12, 18, 24 e por aí vai. E aí o que é que tem de interessante nisso? É que eu não sei que esse 6 vai passar dividindo. Então, se eu deixar o 18 vezes 5 e passar o 6 dividindo, eu posso simplificar. Professor, como assim simplificar? Perceba que o 18 ele é muito facilmente dividido por 6 e vira um 3. Vou pôr aqui na frente, ó, 3. E aí você vai multiplicar pelo 5 que você não usou. Aqui, ó, pelo 5.
Sacou? Eu só simplifiquei. Professor, mas eu gosto de fazer a conta direto e só depois dividir. Também dá certo, não tem problema, pode fazer que vai dar certo. Então, ó, tabuadinha do 3 ou do 5. 3 vezes 5, 15. Então, essa altura é igual a 15. E como a gente está escrevendo aqui, ó, metro, aqui também é metro e aqui também é metro, obviamente aqui também vai ser metro. Então, a altura vai ser 15 metros. E aí, qual é a alternativa certa? A letra B de bola. Você viu como é prático? Vamos testar em mais um outro exemplo de semelhança de triângulos. Deixa eu passar aqui a página. Vamos para a nossa próxima figura. Antônio Petkov é um artista brasileiro nascido em Assis, São Paulo, em 1946. Ele é pintor, é desenhista, escultor e gravurista. Autodidata, aos 12 anos de idade, ele teve a certeza de que queria trilhar o caminho das artes e buscou informações em livros e revistas. Petkov especializou-se em geometria sagrada e na seção áurea, imprimindo ao seu trabalho um forte caráter matemático. Ele também se especializou em ladrilhamento periódico e aperiódico, possuindo a maior coleção de jogos matemáticos quebra-cabeças do Brasil. Uma galeria de arte, licenciada para vender releituras das obras de Petkov, fez uma releitura destacando 2 triângulos retângulos semelhantes que devem ser destacados no alto da produção, conforme a figura. Deixa eu subir para a gente observar a figura. Olha qual é a figura que eles estão falando. Essa arte aí, essa obra, não é? Tem alguns triângulos, alguns retângulos no meio da figura e umas letras foram adicionadas para criar a questão. Olha só. Isso aqui foi adaptado. Porque a resolução embaçou um pouquinho. Deixa eu dar um ajuste aqui para melhorar aqui a resolução da imagem, tá bom? Deixa eu só mexer aqui que eu acho que ele ajusta no automático. E foi, pronto. Foi? Não, aqui embaixo ainda está meio bagunçado. Mas eu acho que dá para ler. Pois veja bem, com base nas medidas indicadas na releitura, qual a relação entre as medidas dos lados dos triângulos que deve ser considerada para manter a mesma proporção da obra original? Imagine que a gente quer refazer essa figura, certo? Mas a gente quer manter a proporção. Como assim, professor? É como se eu tivesse assim, ó, deixa eu ver se eu consigo selecionar isso aqui para te mostrar o que seria aqui, ó. Não, não dá para fazer. Mas imagine que eu tenho um retângulo. Vou adicionar aqui um retângulo. Retângulo. Opa, bagunçou a figura. Volta a adicionar uma forma de um retângulo. Não foi. Oh, mas você entendeu. Vamos lá. Retângulo. Tá aqui, um retângulozinho aqui. Ó. Ah, agora foi. Muito bem, legal. Se eu pegar esse retângulo aqui, ó, e eu fizer isso aqui com ele, ó, eu mudei a proporção do triângulo, tá vendo? O do triângulo não, do retângulo, ele deixou de ser na proporção que era e mudou a proporção. Se eu quiser que ele cresça na mesma proporção, o que eu fizer para um lado, eu tenho que fazer para o outro, para ele se manter na proporção. Belezinha? Então é isso que ele está sugerindo aqui, ó. E agora que eu me dei conta que o triângulo, a figura apareceu, só apareceu no canto errado. Eu estava olhando para outro lugar. Muito bem, vamos subir aqui, vamos encontrar um espaço para a gente riscar aqui o nosso material. Como é que eu encontro aqui essa proporção? Veja bem, essa letrinha A, tá vendo? Ela faz parte da proporção do triângulo vermelho, mas ela faz parte da proporção do retângulo branco com amarelo, não é isso? Já o X, ó, o X faz parte do azul e assim sucessivamente. Se eu quiser manter a proporção, eu tenho que sempre analisar essa proporção com essa, ou então com essa, ou então com essa. Só que como existem várias possibilidades, a gente precisa analisar a alternativa. A primeira alternativa, a letra A, está sugerindo que se eu dividir A por X, vai dar o mesmo valor que se eu dividir o B por X, ou se eu dividir o C pela letra Y. Vamos conferir se isso faz sentido. Vamos lá. A dividido por X, esse lado é proporcional a esse. Será que é mesmo? Imagine esse triângulo azul redesenhado girando para cá. Ó. Ele vai ficar assim. Ó. Percebe que esse triângulo aqui, ó, ele e esse outro são semelhantes? Percebe que as dimensões dele mostram uma certa proporcionalidade? Percebe que os ângulos que eles possuem também são os mesmos? Pois então, olha só, esse lado aqui está alinhado com esse, que faz parte desse grande retângulo. Então, a gente tem diversos elementos que nos mostram que esses triângulos
são semelhantes. Então, já que eles são semelhantes, a proporção tem que se manter, não é? Então, vamos lá. A dividido por x, esse por esse. Esse y seria com quem? Imagine que ele veio para cá, certo? Ó, o z estaria aqui em cima, o z. Esse y teria descido. Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. Isso aqui é o x, certo? Isso aqui é o x. O z viria para cá e o y viria para cá. Agora, olhe para esses dois aqui de baixo, certo? Para os dois de baixo. Olha, o a é proporcional ao x, o y é proporcional à letra c e a letra b é proporcional à letra z. Vamos ver, ó. A e x, ok. B e z se dividindo, ó, ok. Y e o c, ok também. Pronto, achamos uma proporção correta. Agora, quando a gente analisa as demais opções de resposta, a gente vê que não tem sentido. Por exemplo, A sobre X está ok. Agora, B e Y, vamos lá. O B e o Y não é o mesmo lado, não são lados correspondentes. Quem corresponde ao Y é o C, ó. O B corresponde ao Z. Então, essa proporçãozinha aqui está errada. Olha esse outro caso, ó. X e Y são proporcionais? O X para o Y estaria certo aqui, ó, porque é no mesmo triângulo, pode também, né? Ó, o x e o y, tudo bem. Agora, é a mesma proporção de A para B? De A para B? Ó, não. X para Y seria a mesma proporção de A para C, não de A para B. Percebe que aqui também não faz sentido? E aí, quais seriam as outras alternativas? Vamos ver aqui, ó. Não é multiplicando, aqui já estaria tudo errado. A gente não faz a proporção com a multiplicação. E aqui também, ó, o erro está aqui no meio, ó, que deveria também ser uma divisão para a gente poder montar a proporção correta. Entendeu? Na primeira a gente fez um cálculo, na segunda montamos uma relação. Na terceira figura aqui, vamos para um terceiro exemplo. O professor de matemática da Escola Pitágoras, ele resolveu fazer uma gincana entre os seus alunos e, para isso, elaborou 2 tamanhos de troféus, para o primeiro e o segundo lugar, seguindo o modelo abaixo. Primeiro lugar, 8 centímetros de altura, 4 de largura, e o segundo, x de altura e 2 centímetros de largura. E aí ele manda no comando o seguinte: sabendo que os tamanhos são proporcionais, a medida da altura do troféu do segundo lugar é quanto? Ele está afirmando que são proporcionais sim. Então, se são proporcionais, 8 está para 4, 8 está para 4, assim como o x está para o 2. O x está para o 2, ó. Fiz esse com esse, ok, e esse com esse, ó. Certo? Eu botei, na parte de cima das contas, eu botei os verticais, ó, que são os correspondentes, esse corresponde a esse, e na parte de baixo eu coloquei isso aqui, ó, as larguras, que são correspondentes também. Efetuei a continha, 4 vezes x, 4x, vamos pôr aqui, ó. 8 vezes 2, 2 vezes 8, 16. O 4 passa dividindo o 16 e a resposta do valor de x vale 4. 16 dividido por 4 são 4. E aí qual é a unidade? Ó? Centímetros, centímetros, centímetro e centímetro. Todo mundo em centímetro. Olha que coisa legal. Pronto. Então a alternativa é a letra B de bola. Você viu como é simples identificar a semelhança de triângulos e usar isso para desenvolvimento de cálculos? Prático, simples e direto ao ponto. Agora está na hora de você fazer o quê? Pegar as suas atividades, as suas listinhas de questões e praticar para você absorver de fato essa informação. Agora fique atento ao nosso canal, porque logo em breve você vai ter acesso a novos materiais, dando continuidade ao processo de recomposição do aprendizado da matemática. Forte abraço, bons estudos e até lá. Tchau!